muito bom. É verdade. Por isso que estava ali pensando e falando, Deus, que privilégio termos uma igreja aberta para nós cultuarmos. Enquanto há tantos países que queriam ter uma igreja e não podem. E como seria desesperador para nós chegarmos aqui, a igreja está fechada, e nós sem sabermos de nada, e nós queremos cultuar, querendo cultuar e chegar, por que está fechada? E glória a Deus, que esse templo está aberto durante a semana, no final de semana, e nós que patrocinamos isso. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Nós estamos numa campanha de cura e libertação. E hoje também é o dia oficial do aniversário da nossa igreja. Dia 30 de janeiro. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia! A partir do 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém. Podeis assentar? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor sempre está atento para nós, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer falar conosco. Tenha liberdade em nosso meio, como já está tendo desde o início desse culto. Espírito Santo, fique à vontade para conduzir da maneira e da forma que quiseres. Amém. O Senhor me trouxe essa parábola. Na verdade, são duas parábolas aqui que nós lemos, cada uma em um versículo. E interessante que Jesus, ele fala pouco, mas ele fala algo que toca nossas almas. Ele fala algo que nos edifica, algo que traz algo para pensarmos, para nós imaginarmos. Um negociante de pérolas, de joias. E ele ali, ele procura algo que possa mudar a sua vida. Ele tem tantas pérolas bonitas, devia ter tantas joias, pedras preciosas, mas ele queria algo maior, algo de grande valor. E na sua vida, ele começa a procurar para lá, para cá, e de repente, quando esse negociante acha a pérola de grande valor, ele vende tudo quanto ele tinha. Já imaginaram tudo que ele tinha? Ele era um negociante de joias. Ele devia ter muita coisa. Casas, vamos trazer para os dias de hoje, casas, apartamentos, carros, empresas, tudo que nós, nos nossos olhos naturais, almejamos. E esse homem vende tudo, fazendas, gados, aplicações, deixa, quem sabe, família, parentelas, pessoas que não pensam a mesma coisa que ele, porque se ele chegasse para alguém e falasse, eu vou vender tudo, eu vou deixar tudo por causa de uma pérola, todos iam dizer, tá doido, ficou doido, como pode? Você vai se desfazer da sua vida toda, de tudo que você construiu até o dia de hoje. Não, isso não existe, isso é loucura. Mas esse negociante,
se desfazer de tudo. De tudo, ele não se preocupou. Por que será que ele não se preocupou? Porque ele sabia que essa pérola supriria tudo o que ele tinha. Ia além das expectativas. Essa pérola era o negócio da sua vida. Era aquilo que nós muitas vezes procuramos a vida inteira. Quando nós falamos, quando eu fechar esse negócio, quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer isso, tiver aquilo, quando chegamos ao fim do ano, muitos jogam na Mega Sena e pensam e sonham e falam, se eu ganhar esse dinheiro, a minha vida muda. Não é assim que as pessoas falam? Tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E esse negociante, ele já tinha tudo isso, mas ele procurava algo a mais, algo mais que havia preço nenhum que pudesse comprar. E de repente ele acha a pérola de grande valor. Quantos aqui já acharam essa pérola? Aleluia! Quantos aqui já acharam? Porque esse negociante, ele procurava. Porque quem procura, procura alguma coisa, não é? Ele queria alguma coisa, ele não estava satisfeito. Às vezes nós queremos tantas coisas e quando temos, já queremos outra. Às vezes nós conhecemos tanta gente de posses, tanta gente ricas, abençoadas, bem-sucedidas, mas que procuram algo, que não são saciadas, falta algo. O que? O que falta? A pérola de grande valor. Aquilo que nós temos, que nós encontramos. Eu louvo a Deus porque nós conseguimos deixar tudo. Nós conseguimos abrir mão de tudo por essa pérola, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dia após dia, temos que estar deixando coisas. Dia após dia, temos que estar nos libertando de coisas. Dia após dia, temos que nos libertar muitas vezes de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de coisas que nós não queríamos fazer, mas fazemos. Como Paulo mesmo disse, aquilo que não quero fazer, isso faço. Muitas vezes nós, quando tomamos aquela atitude, falamos, agimos, pensamos, eu não queria ter feito isso. Por isso, dia após dia, nós temos que estar atento ao valor de Jesus. Aleluia. Nós temos que estar abrindo mão de tudo aquilo que nos impede de ter uma única pérola, de ter um único Deus, de ter o nosso Senhor suficiente. Às vezes nós achamos que preenchemos os nossos vazios com outras coisas dessa vida. A mulher, quando é jovem, quer casar e ela acha que o vazio vai ser preenchido com o casamento. E aí logo ela vê que não é. É bom demais no casamento, mas não é, não tampa o vazio. E logo essa mulher pensa, eu quero engravidar, deve ser um filho. Eu preciso de um filho, essa casa é muito vazia, e eu preciso ter alguém para ter companhia, e logo ela tem o seu filho. E ela vê como é bom ter um filho, mas também que não é suficiente. Nada substitui o valor de Jesus. Amém. Nada substitui Jesus nas nossas vidas. Nada. Por isso que naquele grande dia, nós vamos ter com Ele sozinhos, um por um. Porque a salvação é individual. Nós não vamos estar lá com a nossa família, não vamos mostrar, esse aqui é meu marido, esse aqui é meus filhos, minha mãe, minha sogra, não. Vamos estar com Ele, face a face, sozinhos. E é assim que nós temos que pensar nos dias de hoje. Pensar, não, eu tenho todos à minha volta, mas o que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais importante na minha vida é o Senhor Jesus. Amém. Queridos, o valor de Jesus nas nossas vidas é maior do que uma
isso, aonde você estiver, seja grato. Na situação que você estiver, seja grato. Eu não estou falando para você se conformar. Não é se conformar, mas ter um coração agradecido. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas coisas, para o que temos, aquilo que Deus tem nos abençoado, e ficamos olhando para lá fora, para o outro. Como dizem, a grama do vizinho é mais verde. Esse dia eu disse para o meu esposo, às vezes é sintético. Às vezes não é natural, não. A gente tem que ter o olho vivo. Então vamos parar de olhar os outros. Vamos olhar para Ele. Aleluia. Vamos buscar por Ele. Dia após dia falar, Senhor, eu quero abrir mão de todas as minhas pérolas. Eu quero abrir mão de todas as minhas riquezas. Eu quero abrir mão, Senhor, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, por amor a Ti. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho, vivo pela fé. Amém. Pelo Filho de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, Pai. E muitas vezes nós buscamos e temos motivações erradas. Às vezes a nossa motivação não é a certa. A nossa motivação muitas vezes é ter um título, muitas vezes é ser reconhecido, muitas vezes é ser aclamado, aplaudido. Às vezes queremos achar, mas com outro intuito. E nós não podemos ter esse tipo de motivação. Nós temos que sempre pensar que o nosso foco, o nosso alvo é para Ele, é para Cristo. Amém. É para que o nome dele seja levantado. Porque Ele diz que na palavra dele nós somos sacerdócio eleito, nós somos nação santa, nós somos rei, sacerdote. Você já é tudo. Tudo que você queria ser, você já é. Você já é. Ele já constituiu na sua vida. Tome posse de quem você é, do que Ele já te deu, e comece a exercer aonde Ele te colocou. Na sua casa, para os seus vizinhos, para os seus filhos. Aonde você estiver, que você possa realmente ser aquilo que Deus quer. Aleluia. Não busque tapinha nas costas. Não busque agradecimentos de homem. Tudo que você fizer, faça para Deus. Faça como se fosse para Deus. Oh, glória a Deus. Falo isso muito com meu filho Ian. Falo para ele, você está lavando a louça? Faça como se fosse para Deus. Você está passando pano no chão, limpando o banheiro? Faça como se fosse para Deus. Aleluia. Nós temos que começar a ter esse tipo de temor, como diz Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Oh, glórias. Se você não tiver temor a Deus, de início já não serve. Porque muitas coisas nós não fazemos na nossa vida porque tememos ao Senhor. Porque amamos a Deus e não queremos entristecê-lo. Um dia desse eu estava varrendo aqui o templo e eu joguei a sujeira para lá e deixei a sujeira lá. E daqui a pouco eu pensei, ninguém vai ver. Vai estar ali mesmo. Na hora o Espírito Santo me constrangeu e me veio esse versículo. Tudo que fizer, fazei como se fosse para Deus. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes nós temos que nos policiar. Para quem estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Para quem? Você quer receber o quê? Nós temos que agradecer a Deus. Porque se Deus não quiser te dar mais nada, você já é bem afortunado. Glória a Deus. Você já tem a salvação. Aleluia. Você tem o ar para respirar. Quantos estão num balão de oxigênio porque o pulmão não funciona? Você tem pernas para andar, para vir para a igreja, faça sol, faça chuva, faça vento. Aleluia, meu Deus. Você é saudável, você tem roupas, você tem sapatos.
Quantas benfeitorias o Senhor tem dado para você? Por isso, querido, quando você escolher fazer algo, escolha fazer como esse negociante. Deixe tudo, abra mão de tudo e busque o verdadeiro valor, busque a verdadeira joia preciosa, Amém. a pérola. E é tão interessante que Jesus usou essa parábola, porque a pérola naquela época, ela valia muito, muito mais do que vale hoje. E a pérola é feita como? A pérola é feita pelo sofrimento de uma ostra. A ostra sofre. E por isso ela começa a criar substâncias para se defender, para poder ficar melhor, para se aliviar. E disso se cria uma linda pérola. E quando a ostra abre, a pérola sai perfeita. Perfeita. As pedras preciosas não são assim. Elas têm que ser lapidadas, elas têm que ser polidas, para depois se ver o brilho. Mas a pérola, ela já sai perfeita. Jesus é perfeito para nós, em todos os sentidos. Ele supre toda e qualquer necessidade das nossas vidas. Aleluia. Toda e qualquer necessidade, Obrigada. toda e qualquer carência, todo e qualquer sentimento que você queira, que você possa imaginar ter, todo e qualquer sonho, Jesus supre. Nesses fins de tempos que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo e nos colocamos como intercessores dessas tragédias, de tudo, porque isso que aconteceu no Brasil, queridos, eu acho que nem se compara ao que acontece na África, no Nordeste, que ninguém divulga, de crianças morrendo de sede, de fome, que tomam água pura, crianças na África que comem areia com gordura. Isso não são tragédias? Isso não tem que falar conosco? Não tem que nos comover? Nós somos igreja, não podemos nos levantar só quando o noticiário passa de noite. Nós somos intercessores do povo, desse povo cego. Porque esse negociante, ele não quis ouvir nada do que lhe falaram. Ele foi sábio, ele foi inteligente. Quantas vezes os do mundo, os ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo, que não querem deixar as suas próprias vidas, que não querem deixar as suas próprias vontades, dizem pra gente: você é ignorante. Pra quê ir pra igreja? Segunda, quarta? Não precisa disso tudo não. Isso é bobeira. Ah, mas você não pode assistir uma televisão, você não pode assistir um filme, você não pode ler um filme, ler um livro. Não, isso é coisa de gente ignorante. Para não dizer outros nomes. As pessoas falam isso para nós. Não, esse povo que tem fé, Deus existe? Não existe nada. Quantos esperam Jesus voltar e ele nunca voltou? Você vai ficar acreditando nessa história da carochinha até quando? É assim que as pessoas falam para nós. O que tem você ir numa festa? O que tem você se divertir um pouco? Não tem nada demais não. Nós vimos o que aconteceu nesse fim de semana, o que tem. Todos viram o que tem. Por isso nós temos que ser sábios, temos que ser inteligentes e falar: não, eu vou à procura de Jesus, custe o que custar, mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo, eu quero Deus mais do que tudo. É isso que eu falei no começo. No fim, vai ser você e Deus. Deus não vai falar para você: filho, eu vi o tanto que você sofreu com aquela mulher, né? Ela não deixou, mas entra pro gosto do teu pai. É assim que ele vai falar? Não vai falar, sabe por quê? Porque Deus é justo. A nossa oportunidade é aqui e agora. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós não sabemos quando Cristo vai voltar para nós. Cada dia Ele volta para um. E nós temos que estar prontos, preparados com essa pérola
estreito, é apertado. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena, queridos. Você imagine, vamos dizer que esse homem tinha 100 pérolas e ele troca tudo por uma só. Como vale a pena? Não vamos buscar o caminho largo, o caminho mais fácil, os nossos pensamentos. Porque eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejais. É isso que o Senhor fala na palavra dele para nós. Oh, aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E nós temos que buscar o reino dos céus. O reino dos céus e a sua justiça. Dia após dia buscar o reino dos céus. E nós também podemos ver essa parábola do lado invertido. Como se Jesus fosse o negociador. E ele tinha tudo. Jesus tem tudo. E ele abre mão de tudo que ele tem. Do seu reino, da sua glória, do seu poder, da sua divindade. Ele deixa tudo pela pérola que é a igreja. Aleluia. Queridos, isso tem que falar conosco. Isso tem que mexer conosco. Não é errado você buscar os seus sonhos, as suas bênçãos, mas em primeiro lugar esteja o reino dos céus. Em primeiro lugar esteja fazer a vontade de Deus. Não podemos só levantar nossas mãos aqui nos cultos de domingo e dizer: Senhor, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Não é isso que nós cantamos? Nós temos que começar a colocar em prática. Senhor, eu abro mão mesmo. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Por onde o Senhor quer que eu ande? É aqui? Agora é tempo de ficar aqui? É tempo de calar agora? É tempo de falar? O que é? Deixa Deus te conduzir. Aleluia. Deus não falha, Deus não erra, Deus é fiel. E Ele é poderoso para mudar essa situação que você está, para mudar essa vida que você está, que talvez não esteja te alegrando, para mudar a sua saúde, para mudar a sua família. Mas busque primeiro, é isso que a palavra diz. A palavra não diz: as demais coisas vos serão acrescentadas e você vai buscar o reino dos céus. Não. Vamos buscá-lo. Vamos buscar a nossa pátria. Vamos buscar aquilo que a traça não corrompe, aquilo que a ferrugem não corrompe. Vamos buscar um tesouro tão precioso e perfeito, que ninguém pode nos tirar. Ninguém. Nós somos filhos dele. E como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. Na Bíblia judaica fala dessa forma a tradução. Eu não tenho falta de nada. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Aleluia. Oh, glória. Se eu tenho essa pérola, eu tenho tudo. O resto é consequência. É só consequência. As bênçãos vêm até você. Não se preocupe, elas virão. Elas virão. Aonde você quer chegar, se você fizer como a palavra te instrui, você vai chegar lá. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, aleluia. E nós temos 2 exemplos na Bíblia, para nós encerrarmos, do jovem rico. O jovem rico, Jesus chegou para ele e falou: uma coisa só te falta. Vende tudo quanto tem, dá para os pobres e depois me segue. E o jovem rico não quis se desfazer das suas pérolas por uma pérola preciosa. Ele não quis. Ele não iria ganhar muito, muito mais do que ele podia ter o mundo todo. Ele ia ganhar muito, muito mais, mas ele não quis. As nossas pérolas, os nossos tesouros, os nossos sonhos nem se comparam ao que Deus tem para nós.
querida, acontece nas nossas vidas, de nós ganharmos uma coisa que vai além das nossas expectativas. Você fala, nossa Deus, eu pensei que ia ser assim, o Senhor fez dessa forma. Deus é assim. Basta nós confiarmos nele, deixarmos de ansiedade, descansarmos, como Leilani pregou aqui na segunda-feira tremendamente. Descansar, entrega tudo para ele e deixa ele fazer. Aleluia. E nós vemos o exemplo de alguém que escolheu abrir mão de tudo Glória a Deus. por uma pérola, depois de Cristo, claro, que foi Paulo. Vamos abrir Filipenses 3:8? Eu quero ler esse texto que eu achei muito tremendo. Tremendo, queridos. É a palavra de Deus. Eu quero ler aqui na Bíblia Mensagem, que ela tem a linguagem contemporânea. Então fala num jeito que você entende, de qualquer forma você entende. 3 a partir do 7. Olha só o que diz. As credenciais que eles andam exibindo por aí, como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo, por causa da pérola preciosa. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparo como alto privilégio de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Em primeira mão, tudo o mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Tudo mais não considero. Tudo mais não vale nada diante de Jesus Cristo. É assim, dia após dia. Como eu sempre digo, todo o resto é resto. Jesus é tudo. Amém, amém. E se Jesus for tudo na sua vida, você será bem sucedido É verdade. Aleluia. em tudo e qualquer coisa que você fizer. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos procurar por Ele. Vamos procurar por Ele. Não vamos procurar por outras coisas. Se nós encontrarmos Ele, nós encontramos as outras coisas também. Aleluia. Amém? Feche seus olhos.